Diz que Ele vela pela sua palavra para cumprir, amém? E Ele sempre cumpre aquilo que promete. Nesta manhã eu queria compartilhar um texto, um episódio da palavra de Deus que se encontra em Marcos, no capítulo 4. Vamos ler, a partir do versículo 35. Senhor, naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse-lhes, passemos para a outra banda, ou para o outro lado. E eles, ou para outra margem ainda, outra tradução. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos, e levantou-se grande temporal de vento, e subiram as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia, o barco já se enchia. E Jesus estava na popa, dormindo sobre uma almofada, e despertaram, dizendo, Mestre, não te dá que perecemos? E ele, Jesus, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te e aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse aos discípulos, porque sois tão tímidos, ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros, mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Irmãos, nesta manhã eu queria falar sobre este episódio, desta tempestade, que veio sobre os discípulos, não é? Quem são os discípulos, não é? O discípulo é aquele que aprende com o mestre. De alguma forma, é alguém que está próximo de um mestre. E todos nós, de alguma forma, estamos próximos de Jesus, porque Ele disse que estaria connosco todos os dias. Todos nós somos discípulos de Jesus, não os discípulos primeiros, mas nós hoje também estamos aprendendo com o mestre dos mestres, amém? Ele disse, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Estamos aprendendo de Jesus, estamos perto de Jesus, porque Ele está perto de nós, Ele não nos deixa, Ele não nos ampara, e a questão é esta, mesmo perto de Jesus, ou sendo discípulo de Jesus, porquê que as tempestades vêm à nossa vida? Como superar, como passar pelas tempestades? Muitas vezes parece que há como uma névoa à nossa volta que nos impede de ver uma solução. E nesta manhã eu queria que possamos sair daqui não com espírito de medo, de timidez, porque Jesus repreendeu-os de alguma forma, chamou-lhe a atenção no versículo 40, porque sois tão tímidos, porque é que vocês têm tanto medo? Né? Vamos vencer o medo como? Como é que nós podemos vencer o medo? O medo do futuro, o medo do dia de amanhã, o medo das circunstâncias. Nós podemos vencer o medo, amém? Através da fé, amém? Fé, que fala de confiança, amém? É uma confiança, é uma esperança que nós temos, né? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Muitas vezes estamos no meio de um problema, mas nós esperamos em Deus, nós estamos diante, na verdade, de dificuldades, mas nós confiamos, na verdade, que os nossos olhos não enxergam, os nossos olhos não veem ainda a solução, mas os nossos olhos espirituais podem estar focados em Jesus. Amém. Não nos conformemos com este mundo, mas possamos confiar em Jesus Cristo, tendo a nossa mente renovada, amém? Renovada como? Pela sua palavra. É a palavra que nos traz fé. A fé vem pelo ouvir pela palavra de Deus. Na medida que nós ouvimos e confiamos no Deus que não mente, no Deus que é verdadeiro, no Deus, na verdade, que é fiel à sua palavra para cumprir, amém? Nós possamos seguir, na verdade, nesta viagem, podemos dizer assim, que nós estamos fazendo neste mundo, seguindo para outra banda, porque do outro lado, aleluia, o Senhor ainda tem alguma coisa para nós. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Então, Jesus disse-lhes, depois de ter um tempo de ensino, em que Jesus ensinou, neste capítulo 4, nós encontramos o ensino sobre a parábola do semeador, o ensino sobre a parábola da candeia, o ensino sobre a parábola da semente e do grão de mostarda. No final, Jesus chamou os seus discípulos e disse-lhes, verso 35, passemos para outra margem, passemos para outra banda,
manda. Foi o mestre quem ordenou, foi o mestre quem disse, foi o mestre que deu a instrução, que ensinou, que trouxe, na verdade, este mandamento, podemos dizer assim, amém? E eles obedeceram, amém? É a melhor coisa que nós podemos fazer, é quando o mestre fala, nós possamos obedecer à voz do mestre, amém? E quantos é que estão aqui que já estão, na verdade, obedecendo à voz de Jesus, amém? Jesus disse, vinde a mim, todos vós estáis cansados e oprimidos, amém? Quem é que já aceitou este convite de Jesus, amém? Então nós ouvimos, na verdade, um convite para ir a Ele, mais a mim, mais ainda, Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E estamos, na verdade, caminhando neste novo caminho que Ele próprio disse que o era. É o caminho que nos leva à vida eterna. É um caminho estreito, é verdade que sim. Jesus diz que há dois caminhos. Há um caminho estreito, há um caminho largo. Há uma porta estreita e um portão largo. Jesus disse, entrai por mim, amém? Ele é a porta. Aquele que entrar por ele salvar-se-á, entrará e sairá e passará pastagens. É uma porta estreita porque é uma porta individual. Faz lembrar o torniquete ali, a forma de entrar no metro, né? No comboio, em algumas estações, só dá para entrar uma pessoa de cada vez, amém? É uma entrada individual, amém? É um compromisso individual, amém? Não é na verdade, ainda que nós queremos, na verdade, que a nossa família seja abençoada por Deus, queremos que a nossa família seja salva, é verdade, mas cada um precisa fazer uma decisão pessoal, amém? Cada um precisa fazer a sua decisão pessoal, cada um precisa entregar a sua vida a Jesus, cada um precisa, na verdade, de ouvir a voz de Jesus e seguir o seu caminho, louvado seja o nome do Senhor. Então eles começaram naquela viagem, na verdade, aquela pequena viagem passando para outra banda. E diz no verso 38 que Jesus estava na popa dormindo sobre uma almofada. Amém? Aleluia. Depois de um dia muito fatigado, isto mostra a humanidade de Jesus como um filho do homem. Jesus estava cansado, tinha tido um dia intenso, na verdade, mas Jesus, na verdade, estava com eles. Não se esqueçam disso. Jesus estava no barco. Amém? Jesus manda, mas vai com eles. Amém? Porque Ele diz que nunca os deixa sozinhos. Amém? Porque Ele está connosco todos os dias. Amém? Então, queridos irmãos, esta viagem fala da nossa viagem também. Amém? Um dia aceitamos o convite de Jesus e embarcamos numa grande jornada. Amém? Ao outro lado está-nos esperando, na verdade, o céu. O outro lado está-nos esperando, na verdade, as mansões celestiais. No outro lado, Deus tem coisas maravilhosas para cada um de nós. Aqui nesta viagem, nesta terra, nós estamos fazendo uma peregrinação. Agora ouvimos falar sobre muitos peregrinos. E temos encontrado muitos peregrinos por aí, mas a nossa peregrinação não é Lisboa, não é ali ao parque junto ao Trancão. A nossa peregrinação é para o céu, e para que nós possamos chegar lá temos que não desistir e pôr os nossos olhos bem firmes em Jesus Cristo. Pedro diz que nós somos peregrinos e forasteiros. Amém? Irmãos, é verdade que muitas vezes nesta viagem da vida, nesta caminhada como peregrinos, nesta caminhada como cristãos, muitas vezes se levantam tempestades. E muitas vezes nós próprios fazemos a mesma questão, a mesma pergunta, a mesma interrogação que os seus discípulos. Senhor, não te preocupas conosco? Senhor, não te dá que perecemos? Não é? A verdade é que muitas vezes, não é? Parece que quando eles entraram, a Bíblia mostra-nos que quando eles entraram naquela viagem, estava um mar raso, um mar calmo, tudo de feição, para que aquela viagem fosse um sucesso. Mas a verdade é esta, irmãos, e faz-nos lembrar, quando nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, é uma alegria, é uma paz, é uma bonança, é um alívio que vem ao nosso coração, e caminhamos com alegria, e queremos seguir Jesus, e queremos obedecer Jesus, à sua palavra, queremos na verdade fazer tudo o que Ele manda, mas muitas vezes no meio desta caminhada, mesmo fazendo o que Ele manda, de um momento para o outro, surgem tempestades. Surgem tempestades.
Diz o verso 37, e levantou-se um grande temporal de vento, né? Irmãos, não vou falar muito sobre a geografia, mas tenho que dizer alguma coisa. Eu não queria perder tempo com pormenores, né? Porque há muitos pormenores geográficos que falam sobre isso. O Mar da Galileia é um mar que fica a 213 metros abaixo do nível do mar, podemos dizer assim. Afinal, o próprio Mar da Galileia não é um mar, mas é um grande lago, né? Um grande lago de água doce. Ele é fornecido pelo Rio Jordão, amém? Também é conhecido como o Mar de Genezaré, o Mar de Tibríades, mas tudo é o mesmo local, amém? E junto em volta do mar, podemos chamar assim, o Mar da Galileia, daquele grande lago, existem, na verdade, montanhas muito altas à volta, amém? Que chegam a atingir 609 metros, algumas delas, os seus montes, e a verdade é que naquele lugar, durante o dia, faz muito calor, né? Mas aqueles ventos que vêm do Mediterrâneo, muitas vezes, aquele, não sei a geografia, onde é que está a bússola? Talvez nortada, aqui que nós aqui, está tudo muito bom, depois tem aqueles ventos, começa a vir o vento durante a tarde, levanta o vento, e aquela montanha para o vento. Mas há uma deslocação, pode haver de um momento para o outro, uma deslocação daquela, podemos dizer assim, daquela grande fronte, né, de atmosfera mais fria que em confronto com o calor provoca muitas vezes aquele levantamento de ondas, aqueles, né, de um momento para o outro pode acontecer. E foi o que aconteceu, amém? Naquele dia. Irmãos, isto pode acontecer connosco também de um momento para o outro. Tudo vai bem e a nossa vida de um momento para o outro pode ser assolada por uma tempestade. E estas tempestades muitas vezes são inesperadas. Estes homens eram homens experientes. Grande parte dos discípulos de Jesus eram pescadores. Amém? Muitos deles, como Pedro, Tiago, João, André, todos eles conheciam muito bem o mar, mas chegou um momento em que eles, apesar de toda a sua experiência, a situação ficou fora completamente de controle. Às vezes nós também parecemos assim, em que tudo parece que está bem, nós conhecemos a vida, isto não há nada mais que nos surpreenda, porque nós já temos muitos anos de vida, isto é muitos anos, estávamos a falar com a Paula, isto é muitos anos a virar frangos, é uma expressão portuguesa, vocês não percebem nada disso. É muitos anos a virar frangos, é sempre a mesma coisa, a gente já sabe, vai acontecer, depois vai, isto mais ou menos há sempre a mesma. Mas para estes homens, eram experientes, com muita experiência, apanharam-se de uma situação inesperada, porque se eles tivessem previsto que ia acontecer aquela tempestade, eles não se punham naquele dia, naquela hora, naquela viagem, eles esperavam pelo momento certo para zarpar, para fazer a viagem, mas muitas vezes a nossa experiência não nos serve nada. E ficamos um aperto, ficamos, na verdade, em aflição. Irmãos, é nessas horas que, por vezes, né, questionamos, porquê isto? Porquê é que isto está a acontecer? Eu sou um filho de Deus, eu tenho cumprido a palavra de Deus, eu tenho feito tudo o que o Senhor tem pedido, eu tenho cumprido a Bíblia, mas porquê é que isto veio à minha vida? A resposta está na própria Bíblia. Jó, no seu livro, está registado no capítulo 14 e no versículo 1 o seguinte: o homem nascido da mulher é de bem poucos dias e cheio de inquietação. O próprio Senhor Jesus, ele ensinou, João 16:33, tenho-vos dito isto, em primeiro lugar, tenho-vos dito isto, para que em primeiro lugar tenhais paz. Amém. Amém. Mas escutem, no mundo tereis aflições, mas ele primeiro oferece-nos paz. Vamos ter aflição, mas podemos contar com a paz do Senhor. Então, não, atenção ao vosso coração. Não deixe que a tribulação, não deixe que a perturbação que vai vir lhe roube a paz. No mundo tereis aflições, tendo bom ânimo. Eu venci o mundo. O que é que ele quer dizer com isso? Ele venceu. Ele venceu o mundo.
Ele venceu o diabo, Ele venceu a morte, Ele está vivo para todo sempre. Então significa que Ele não vai, por momento algum, desconejar, por momento algum Ele vai fechar os olhos daquilo que está passando na nossa vida. Oh, não, 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 não! Há aflições, há dificuldades, mas o Senhor está vendo. O Senhor conhece. E eu acredito que nesta manhã estão aqui pessoas que estão em 3 estágios da sua vida, da sua jornada. Ou está a passar por uma grande tempestade, ou está a sair de uma grande tempestade, ou está prestes a entrar uma que está à sua frente e ainda não sabe qual é, mas esteja consciente que Jesus, Ele está vivo, Ele quer que você tenha ânimo, Ele não quer que você perca a confiança, mas tenha paz e serenidade para enfrentar, como David, ele pedia, ainda que passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. Amém. Aleluia. Oh, glória a Deus, Ele está conosco, amém? A tempestade veio naquela noite escura, na verdade eles perderam completamente o rumo, e veja, irmãos, é uma tempestade de vento, a noite fica nublada, e os pescadores, eles guiam-se por faróis, eles guiam-se penso que ali não há faróis, não, mas eles guiam-se pelas estrelas, para orientar o barco, deu tanta volta, que eles já perderam a direção. Já não sabem quantas andam, para onde é que vão, mas sabe uma coisa, assim é a nossa vida também. Muitas vezes parece que leva um rodopio, não sabemos para onde nos virar. Sabe para onde é que temos que nos virar? É para Jesus. Amém. Porque Ele é a única solução. Amém. Aleluia. 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 Irmãos, qual a origem das tempestades que nos assolam? Amém? Irmãos, as tempestades podem ter várias origens. Pode ter uma origem natural, né? E olhando para aquela tempestade ali naquela noite escura, né? Afinal de contas, como eu já compartilhei, o mar de Galileia era suscetível a tempestades desta natureza, repentinas, inesperadas, não é? Mas as tempestades também podem ser enviadas com a permissão de Deus, muitas vezes com o objetivo de nos despertar, amém? E nos tornar mais confiantes no Senhor, mas também as tempestades podem ter uma origem satânica. Né? As tempestades podem ter uma origem satânica, né? No verso 39, quando Jesus diz cala-te, né? É a mesma expressão que é usada em Marcos 1:25 para quando Jesus repreendeu um demónio, né? E a expressão aqui é firmos, né? Firmos, que significa amordaçar. Amém? De alguma forma, irmãos, dá a ideia de amordaçar um animal violento. Principalmente aquela tempestade foi uma tentativa de Satanás destruir, na verdade, o próprio Senhor Jesus. Foi uma tentativa de Satanás impedir que Jesus chegasse a outra banda dos Gadarenos, onde afinal estava lá um homem completamente sobre o domínio de Satanás. Um homem que vivia no cemitério, um homem que se machucava ele próprio, que se feria ele próprio, ainda que acorrentado. Ele, na verdade, era um homem sofrido. Mas diz que Jesus foi lá também com o propósito de libertar aquele homem e de expulsar os demónios que estavam na vida daquele homem. Amém? Muitas vezes o diabo, na verdade, quer nos impedir que nós possamos fazer o bem, cumprirmos o propósito de Deus, na verdade. Mas sabe uma coisa? O Senhor está sempre contigo. Não fiques atormentado, não fiques com medo, não sejas tímido, mas confia simplesmente ao Senhor, porque Ele dá a ordem e quando Ele chama, Ele vai conosco. Amém? Ele vai conosco. Amém? Às vezes as tempestades somos mesmo nós que causamos.
Às vezes lembramos do Jonas, né? O Jonas, né? O fruto, a sementeira. Na verdade, às vezes há situações da nossa vida, aquilo que nós semeamos, acabamos por colher, né? Às vezes estamos colhendo, na verdade, resultados, tempestades na nossa vida, que são decisões erradas que nós tomamos, né? Mas sabe uma coisa? O Deus da misericórdia, o Deus do perdão, o Deus da restauração, o Deus de graça, tem poder para restaurar e voltar a fazer tudo de novo. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Nesta manhã, lembra-te uma coisa. O Senhor quer e o Senhor deseja, na verdade, que cada um de nós possa confiar, amém? Completamente nele, porque Ele diz que não nos deixa nem nos desampara. No entanto, temos que ser vigilantes, como diz Pedro na sua epístola, na primeira epístola, no capítulo 5 e no verso 8, vigiai, pois, o diabo, vosso adversário, anda ao redor buscar quem possa tragar. Amém? Mas que nós possamos ficar atentos. Amém? E o Senhor vai nos ajudar. Amém? Mestre, não te dá que parecemos? Foi a pergunta deles. Amém? E o Senhor se importa, eu quero dizer, nesta manhã. O Senhor se importa. Amém? O Senhor, Ele tem poder. Amém? Então Jesus diz que levantou-se, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te e aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Amém? Lembra-te, Jesus está conosco. Amém? Lembra-te, Jesus foi quem nos chamou para entrarmos nesta viagem rumo ao céu. Amém? Então, ainda que às vezes pareça que o Senhor está distraído, Ele nunca está distraído. Amém? Nós possamos, na verdade, falar com confiança. Amém? Senhor, olha a minha aflição. Amém? Senhor, socorre-me. Amém? E Ele é o Deus que prometeu nunca nos desamparar, nunca nos deixar, nunca nos amparar. Ele é um Deus fiel. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Deus muitas vezes prova a nossa fé. Amém? Precisamos crer. O Senhor disse, passamos para outro lado, passamos para outra banda. Amém? Irmãos, vamos crer naquilo que o Senhor diz, porque aquilo que Ele diz, Ele cumpre. Irmãos, é verdade, por vezes a nossa viagem tem alguns momentos de tribulação, mas queremos, irmãos, confiar que aquilo que está para vir, aquilo que o Senhor disse, vai se concretizar. Alguns têm crido na palavra do Senhor, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa, mas parece que muitas vezes, por vezes, parece que as coisas não são tão fáceis, não são tão rápidas, né? Às vezes parece que o nosso cônjuge, parece que os nossos filhos, parece que muitas vezes começam, na verdade, a andar ainda mais no sentido contrário, mas não vamos desistir, não vamos agradecer a Deus, porque eu acredito que quando Deus começa uma boa obra na nossa vida, amém, Ele aperfeiçoará, e essa boa obra não é somente em nós, eu acredito que Ele irá cumprir aquilo que prometeu. Também em relação aos nossos, não vamos desistir de confiar. Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo, tu e a tua casa. Não desistas dos teus, confia somente no Senhor, coloca todos os dias no altar, Ele está vendo, tem o seu tempo. Há tempos às vezes de agitação, há tempos que parece que as coisas, na verdade, parecem que não, parece que não há um raio de sol entrar naquela vida ou naquele coração, mas eu acredito, irmãos, que no momento certo, Deus transformará corações de pedra em corações de carne para amar. Aleluia, 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 aleluia. Jesus repreendeu o vento, amém? Jesus repreendeu o mar, verso 39, e o vento se aquietou, e houve grande paz, e houve grande bonança. Aleluia, aleluia. Eles ficaram impressionados. Eles sentiram um grande temor, diz o versículo 41, e diziam uns aos outros, mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Sabe uma coisa? Muitas vezes é nestes momentos, sabe? É nestes momentos que nós ficamos mais firmes na nossa fé, na nossa confiança no Senhor Jesus Cristo. Amém? Lembro alguns anos atrás, isto para tristeza minha e nossa, alguém veio, pronto, com alguns problemas espirituais, e parecia que tudo estava bem, mas a pessoa estava possuída de demónio. E estava todos os cultos vir à frente para receber a oração. E assim, está aqui qualquer coisa que não está bem.
Então naquele dia o Espírito Santo levou-me a fazer algo diferente com aquela pessoa, a confessar o senhorio de Cristo na sua vida. E quando eu pedi para ela confessar o senhorio de Cristo na sua vida, o demónio tomou conta, porque afinal aquela casa, aquele corpo pertencia a um demónio, né? E a pessoa aqui como estarecida, morta ali, e entretanto oramos, expulsamos o demónio, e a pessoa foi liberta, foi salva. E alguém depois disse, alguém que até era salvo, podemos dizer assim, entre aspas, ou batizado, podemos dizer assim, disse para um parente próximo: afinal Deus existe. Afinal Deus existe. Sabe, muitas vezes parece que parece que isto é uma ilusão, parece que isto é tudo uma comoção, mas eu quero dizer, irmãos, que seguir a Cristo não é uma emoção, nem uma comoção, é uma realidade espiritual muito forte. Afinal, quem é este? Quem é este? Afinal, isto não é só levantar as mãozinhas e alguns... um lugar que eu fui dizer: irmãos, não somos a ser bíblicos. Ai não, porque nós não estamos a dançar. Está bem, porque a Bíblia diz: louvai o Senhor com saltério. Má interpretação de português, né? Então, como não damos saltinhos no nosso culto, a nossa forma de celebrar, não estamos a louvar. Bem, isso é outra história, é uma à parte. Mas, irmãos, amém. Vamos louvar o Senhor e vamos conhecê-lo verdadeiramente. Aleluia. Sabe, no verso 36 diz que havia ali outros barquinhos também. Não era o único barco naquela tempestade. Havia outros barquinhos também. Imagine como estariam os outros. Imagine o desespero. Destes que tinham Jesus, a coisa estava bem apertada. Imagine quem não tinha Jesus. Algum tempo atrás, alguém me questionava a missionária Paula: porque é que os crentes têm problemas? Então vocês têm tanta fé, porque é que têm problemas? E foi exatamente esta resposta da missionária Paula: olha, nós temos problemas, mas temos a quem nos agarrar. Imagine ter problemas e não ter onde nos agarrar. Lembra-te, tu tens a quem recorrer. Há quem não saiba para onde correr. Por isso vemos gente a correr todas as capelinhas e mais algumas. Vão para o Espírita, vão para a Cartomante, tem no jornal de Montemor. Como é que se chama? Não sei bem o nome do jornal. Tem lá um anúncio lá, deve ser muito famoso, já há muitos anos que tem lá o anúncio do vidente aqui do jornal de Montemor. Mas aquilo é só imagina os montes que há por aí. Porque infelizmente neste alto e baixo Alentejo tem sido propagado nos passados, agora menos, mas o ateísmo, mas o misticismo nunca deixou de existir. Pessoas não acreditam em Deus, mas acreditam numa força mística negativa, mas nós temos alguém que é maior, é mais poderoso. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Infelizmente há muita gente à nossa volta em busca de cartomantes, que andam nos búzios, disto e daquilo, e não sei das quantas, e fazem nas encruzilhadas, nos cruzamentos, e encontramos um despacho de galinha preta e mais um despacho de um gato não sei das quantas, e encontramos muito por aí, pelos campos, esses bruxedos, porque são pessoas desesperadas, não sabem a quem recorrer. Pessoas estão enfrentando tempestades nas suas vidas e não sabem a quem recorrer. É cruzes de sal, é mais alguma coisa e tudo e mais alguma coisa. Mas eu quero dizer, nesta manhã, Jesus é a solução. Precisamos colocá-lo na nossa vida. Convidar Jesus a entrar no nosso coração. Convidar Ele tomar conta total da nossa vida. E quando os momentos difíceis chegarem, com as dificuldades estiverem em ebulição na tua vida, lembra-te, não estás sozinho nessa adversidade, o Senhor está contigo. Nesta manhã. Sabe,
A coisa mais importante que nós podemos fazer é convidar Jesus a entrar na nossa vida. Quando nós convidamos Jesus a entrar na nossa vida, para já sentirmos uma paz, um perdão, sabe? Há situações na nossa vida que nós estamos sendo torturados. Vai para dormir, vira para um lado, vira para o outro, não consegue, vai beber uma coisa, vai beber outra, tentando, olha, afogar as mágoas. Mas isso não adianta. Porque amanhã o problema vai voltar ao de cima. A única forma de resolvermos esses remorsos, essas agonias interiores, é entregar a nossa vida a Jesus Cristo, reconhecendo que precisamos do perdão de Deus e começar tudo de novo. Houve uma mulher que estava para ser apedrejada. Seus pecados eram públicos, uma vida imoral, e toda a gente estava disposta a apedrejar aquela mulher. Jesus perguntou: quem estiver aqui que nunca pecou, atire a primeira pedra. E diz que todos começaram-se a retirar, começando pelos mais velhos. Um a um foi-se retirando. E ficou Jesus só com aquela mulher, o único que não tinha pecado, o único que podia verdadeiramente executar aquela mulher, segundo a lei do Antigo Testamento, não o fez. Aquela mulher teve diante da graça e da misericórdia e do perdão do Senhor. Vai e começa uma nova vida. Vai e não peques mais. Quando nós temos um encontro com Jesus, podemos começar tudo de novo. Fica a zero. Por isso a Bíblia diz que quem está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas, os erros, as falhas, os pecados são perdoados. A nossa vida experimenta o poder de Deus, a presença de Jesus, para seguir num novo rumo. Isso chama-se conversão, é mudar de vida. Quando nós convidamos e deixamos Jesus tomar conta da nossa vida, começamos uma nova vida. A nossa vida leva um novo rumo. É rumo ao céu. É rumo às coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, jamais passou o coração do homem, que Deus tem reservado para aqueles que o amam. Se nós amamos a Deus, Deus tem coisas boas para nós.